Bahia 2-1 para cima do Vitória e com isso o Bahia é campeão baiano. Já vale destacar, jogo disputado em formato único, jogo único, final em jogo único, um cenário diferente, um cenário espetacular. Você pode até comentar se você prefere jogo único ou jogo de ida e volta, né? Vários estaduais estão sendo decididos em formato de ida e volta e alguns em jogo único, então o Baiano é jogo único, o Campeonato Carioca é jogo único, mas aí o Gauchão é ida e volta, o Paulistão é ida e volta. Enfim, vai do que cada um prefere. Eu acho muito mais emocionante o jogo único. E não é à toa, esta final foi um jogo muito emocionante, onde o Vitória saiu vencendo, o Bahia virou. E eu vou comentar sobre essa partida e esse título baiano do Bahia, aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 11h08 da manhã desse domingo e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que para quem gosta do Bahia, eu separei uma caneca personalizada do Bahia e deixei o link aí nos comentários, você consegue colocar o nome e o número que você quiser. Destacar também que eu tenho 2 canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse título do Bahia. No outro canal, a vitória do Chelsea sobre o Wrexham. Wrexham que o dono do time é o Ryan Reynolds, o Deadpool. É o dono do time. O Wrexham esteve 2 vezes à frente do placar, mas tomou a virada e acabou sendo eliminado. Então fica essa outra sugestão que eu trouxe no outro canal, tá bom? Falando sobre... vale destacar já, né? Nesse sábado tiveram jogos muito interessantes. Então, por exemplo, o Operário ganhou o Campeonato Paranaense sobre o Londrina. O Goiás venceu o jogo de ida contra o Atlético Goianiense no Campeonato Goiano. E o Botafogo ganhou a Taça Rio. O Barcelona venceu do Atlético Bilbao com o Yamal jogando muito. Muitas coisas interessantes, mas eu separei esse jogo do Bahia e no outro canal o jogo do Chelsea, tá bom? Sobre o jogo, um jogo onde o Bahia começou meio desligado, vale destacar um início de temporada ruim do Bahia. O Bahia já está eliminado da Libertadores, por exemplo, onde eu tinha enfrentado o O'Higgins. E o O'Higgins é um time de patamar mediano do futebol chileno. O Bahia é melhor, o Bahia tem um elenco melhor, o Bahia tem mais investimento. O Bahia é melhor em todos os quesitos em relação ao O'Higgins. Só que o O'Higgins queria mais, o O'Higgins estava mais atento. E o Bahia sentiu o confronto e foi eliminado. Nos pênaltis, por sinal, né? E por ter sido eliminado na pré-Libertadores, logicamente não vai para Libertadores, e caindo na pré-Libertadores, nem Sul-Americana pega. Então, um Bahia que beirou a Libertadores, agora nem na Sul-Americana vai estar. Coisas do futebol, né? Então, um Bahia sem competição internacional nessa temporada. Enfim, e começou meio desligado o jogo. Vale destacar pela perspectiva das duas equipes. Eu enxergo, pelo menos, que o Vitória, não sei se é assim que eles enxergam, mas que deveria, pelo menos, enxergar como um Vitória que dá mais valor para o Campeonato Baiano do que o próprio Bahia. Porque o Bahia é um time mais forte, é só olhar o elenco, o investimento das duas equipes. Eu acho que até o torcedor do Vitória vai concordar que o time do Bahia é mais forte, tem um investimento maior. É um time que tende a competir por mais coisas ao longo da temporada, o time do Bahia, né? Não à toa, várias vezes em sequência está ficando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. É um time que tem mais força para poder chegar mais longe na Copa do Brasil. Então, assim, dentro do Campeonato Baiano é onde o Vitória, tem mais chances de conquistar algo na temporada. Então, o Campeonato Baiano, na minha visão pelo menos, tem que ser muito mais valorizado pelo Vitória do que pelo Bahia. E isso eu acho que até os jogadores do Bahia entraram dessa forma. Os jogadores do Vitória começaram mais ligados. O Ramon teve um início de jogo muito bom, quase fez um golaço nos minutos iniciais. Aí o Kaiser já tem um cabeceio perigoso. E aí em um escape de contra-ataque, próximo dos 20 do primeiro tempo. Esse time do Vitória que é modelado para contra-ataque, é uma linha de 3 zagueiros. Aí você dá liberdade para os meio-campistas, os alas, principalmente o Ramon, chegando bastante à frente. E assim o Vitória vai conseguindo criar suas chances. E aí nessa metade do primeiro tempo, um escape de contra-ataque. O Ramon recebe a bola pela meia esquerda. Muito jogador teria dominado e chutado pro gol. O Ramon dá o passe de primeira. Dando o passe de primeira, o Baralhas vem de trás sozinho e sem goleiro. E empurra pro gol para ali abrir o placar pro Vitória. Vale destacar bastante o coletivo do Vitória nesse gol. Porque todo mundo pensando no coletivo, uma jogada de contra-ataque muito bem armada. E mostrando justamente o principal benefício de você jogar com 3 zagueiros, a liberdade para o restante do time. Então o Ramon teve liberdade para chegar na área, e o Baralhas, que é um dos volantes na teoria mais defensivos desse time, liberdade para ser o cara mais avançado para pisar na área e fazer o gol. Então mostrando perfeitamente os benefícios de você jogar em
um molde de jogo de transição e tendo 3 defensores. A liberdade para esses caras mais à frente. E assim o Vitória nesse contra-ataque abre o placar. Depois desse gol, o Bahia vai crescendo mais, tendo mais a bola, produzindo um pouquinho mais, mas fecha o primeiro tempo nesse 1-0. Vai para o segundo tempo e na base da empolgação, jogo que foi na Fonte Nova por ter sido jogo único. E aí é parabenizar o Campeonato Baiano por esse modelo de competição em jogo único. É muito melhor, na minha visão, jogo único do que mata-mata. Eu prefiro muito mais que ao invés de ter 5 rodadas na fase inicial e aí ter uma quarta de final, semifinal e final em ida e volta, eu prefiro muito mais você ter 10 jogos na fase inicial e aí depois quarta de final, semifinal e final, tudo em jogo único. Jogo único é a magia do futebol, cara. É um cenário de fim de mundo, é um cenário de que cada bola, cada disputa é a última disputa, é a última gota de suor que você tem que ir. Então o cenário de jogo único é maravilhoso, cara. Eu acho que principalmente em futebol, no esporte futebol, jogo único tem que ser a base de tudo. E é por isso que a Copa do Mundo é a maior competição no futebol. É tudo baseado em jogo único no mata-mata. Então ali é cada disputa, é cada lance, é cada segundo muito valioso. E jogo de ida e volta você acaba tendo mais tempo para compensar os seus erros. Em jogo único, um erro muda o contexto da final inteira. Então, jogo único é realmente um espetáculo, né? Então eu acho que o Paulistão errou nisso, por exemplo. As quartas de final e a semifinal do Paulistão foram incríveis e jogos magníficos. E aí na final colocou ida e volta. Como o Palmeiras venceu só por 1-0, eu acho que vai ter ainda um jogo de volta muito bacana contra o Novo Horizontino. Mas se fosse simplesmente jogo único no Jorjão, estádio no Novo Horizontino, seria muito mais emocionante. Assim como foi esse. O Bahia fez uma campanha melhor, o Bahia mandante. Justíssimo. E aí, jogo único. Perfeito. O Campeonato Baiano tá, assim, fez tudo direitinho, pelo menos em relação a essa final. E aí no segundo tempo, o Bahia nessa empolgação, nesse apoio da torcida, vai pra cima. E o Acevedo aparece, para mim ser o craque do jogo, inclusive. O Jean Lucas fez 2 gols, eu vou destacar eles, e mostrou muita presença de área, inclusive. Mas os 2 gols, que eu vou destacar como foi, que nem eu falei, surgiram graças ao Nicolas Acevedo, que para mim foi o nome da partida, o nome da final. Então esse primeiro gol do Bahia é uma jogada onde o Acevedo tá com a bola pela meia direita, acha um cruzamento perfeito para o William José, e o William José muito conscientemente dá um cabeceio para o meio da pequena área. O Jean Lucas muito corajoso e tendo muita presença de área, chegando no peixinho. O jogador do Vitória chega e deu uma joelhada na cabeça dele, mas a bola entrou, e ali o Jean Lucas faz o gol de empate. E o Jean Lucas é um meio-campista com uma chegada muito boa à frente, né? Eu acho que essa é a principal característica e a principal coisa a se elogiar no estilo de jogo do Jean Lucas. Essa presença de área. É um cara que é um meio-campista, mas que toda hora pisa na área, toda hora pisa dentro da pequena área. E é por isso que ele é um cara que, por mais que seja meio-campista, tem uma quantidade de gols altas, né? Então, esse estilo de jogo do Jean Lucas, principalmente em um time que consegue rodar a bola, administrar o jogo, é muito bacana, porque ele vai chegar muitas vezes livre. A marcação não espera que o meio-campista chegue tão à frente, e o Jean Lucas tem isso. Então, ele pisa na área, cabeceia e empata ali o jogo pro Bahia. E chegando próximo da metade do segundo tempo, o Kiki Oliveira é mais aberto pela direita, atrai uma marcação dupla, ele dá um toquezinho e aí o Acevedo passa nas costas da marcação. O domínio do Acevedo vai ser pouco valorizado, porque o jogador profissional a gente já espera ter um bom controle de bola, mas um domínio onde ele não deixa a bola cair e consegue colocar ela à frente do Baralhas é muito difícil de fazer, cara. Muito jogador errava o domínio, muito jogador furava essa jogada. Quando fosse dominar a bola, adiantaria demais, e o Acevedo conseguiu dominar ela perfeitamente para já colocar à frente do Baralhas. Ele chega na linha de fundo, cruza para trás, ela passa pelo William José e cai nos pés de quem? Jean Lucas. E aí o Jean Lucas, tendo presença de área de novo, finaliza, vira o jogo ali pro Bahia na metade do segundo tempo para ser o gol do título. Final decidida e garantida graças aos 2 gols do Jean Lucas para dar esse título pro Bahia, mas estes 2 gols só saíram, primeiro, graças a um cruzamento maravilhoso do Acevedo para o William José, e segundo, uma infiltração onde ele vem de trás e ataca o espaço de forma brilhante. E de novo, a liberdade para esses meio-campistas do Bahia. No primeiro gol, Jean Lucas dentro da pequena área. No segundo gol, Acevedo, que é o volante mais de contenção desse time, chegando na linha de fundo, e o outro volante, que é o Jean Lucas, pisando na área para fazer o gol. Então, muita liberdade pro Bahia atacar o espaço, chegar lá na frente. E essa é uma parte ruim do molde de jogo do Vitória. É um molde de jogo que, querendo ou não, pensa sempre de uma forma inferior.
se colocando como a zebra. O Vitória se coloca como a zebra. O Vitória se coloca como um time que vai se defender e contra-atacar. Muita gente tem a mentalidade pequena de achar, ah não, o adversário tem jogadores melhores, então eu tenho que jogar assim. Não necessariamente. O Mirassol era o time com menos investimento no ano passado, segue sendo um time com investimento baixo em relação a outras equipes da Série A, e todo adversário que o Mirassol enfrenta, o Mirassol tenta sair jogando, tenta se impor e várias vezes consegue. Então é muito mais uma questão de mentalidade. Todo técnico que passa pelo Vitória, parece, usa um molde de jogo defensivo e basear em contra-ataque. Seja o Carpini, seja o Jair Ventura, independente de quem seja, é moldado em se defender e contra-atacar. Se dá certo, perfeito, é o que interessa. Mas na minha forma de enxergar o futebol, eu acho que você tem que ser propositivo. Eu, se fosse técnico, dane-se, eu poderia, sei lá, treinar o Bangu e enfrentar o Real Madrid. Eu ia buscar o máximo possível ter a bola e ser propositivo. Independente do que, sendo racional, o mais lógico seria se defender e contra-atacar. Dane-se a razão, você tem que ser protagonista. É o que eu penso. Mas o molde de jogo do Vitória é se defender e contra-atacar. No primeiro tempo deu certo, saiu vencendo assim. No segundo tempo, esse volume de jogo do Bahia foi tão grande, a liberdade para os meio-campistas chegarem à frente foi tão grande que o Vitória não sustentou. O Bahia conseguiu superar essa defesa, esse porte defensivo do Vitória, e em 2 gols, onde o segundo volante desse time, que é o Jean Lucas, aparece quase como um centroavante dentro da área. O Bahia faz os 2 gols. Depois disso, o Vitória até produz uma coisa ou outra, o Marinho consegue um chute ou outro, mas que não é efetivo. Com isso termina nesse 2-1 e o Bahia é campeão. Que nem eu falei no início do vídeo, era um campeonato que o Vitória deveria dar mais valor. E eu até acho que deu, só que parou na limitação técnica. Esse time do Bahia é melhor, é um time com mais investimento, tem jogadores melhores. Enfim, E assim, o Vitória não vai ganhar nada na temporada, a real é essa. Ou alguém acha que o Vitória vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Brasileirão? É quase impossível. Tudo é possível no futebol, mas a chance é baixíssima. Então a chance de ganhar o título era no Baiano. E o Bahia, que já foi eliminado da Libertadores, já é um início ruim de temporada, não vai disputar campeonato internacional, mas na Copa do Brasil pode chegar longe e no Brasileirão pode de novo daqui a pouco pegar uma Libertadores. Não acho que brigue por título, mas tem time para brigar por Libertadores ou pré-Libertadores, como foi no ano passado para esse. Mas na Copa do Brasil o Bahia tem chance de chegar longe. Enfim, ainda é um Bahia que pode sonhar com algo na temporada, principalmente na Copa do Brasil. O Vitória ganhar algo, eu acho que ficou quase impossível. Enfim, mas o Bahia, que começou meio desatento, o Vitória nesse molde de contra-ataque sendo bem efetivo, abriu o placar. E ao longo do segundo tempo, o Bahia tendo mais qualidade, tem o apoio da torcida, aumentando seu volume de jogo, e o Rogério Ceni dando muita liberdade para o Jean Lucas e para o Acevedo, o Bahia vira o jogo. E com isso, é campeão baiano. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!